agora o Walter White aqui. Semana morreu Ted Kaczynski, Meu maior ídolo, tá? Walter White. Da ficção. um dos Caralho. serial killers que o FBI demorou mais tempo pra encontrar. Ele também ficou conhecido como Unabomber. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se Provavelmente a maioria deve conhecer pela foto, né? A foto que virou meme. Que tava na thumb. Deixa eu pegar aqui de novo. Ela deve mostrar no vídeo novamente, né? Mas... pros ansiosinhos... Esse aqui, ó. Parece um cracudinho. Provavelmente já viu. Cara né? lindo, mano. Cara lindo. Cenário. Oi, linda. O cabelo dele tá bem. Tá Já bem cuidado, tá. né? Tá bem cuidado, pô. He's Parece dead. você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 Assustador. vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então Cara, eu não consigo, mas eu vou ter que falar. Eu não consigo Sotaque? dar credibilidade. Não, não é nem isso. Quem usa tem Funko Pop. Não dá, não aguento, não consigo. Não me aguento. tem muito Vai ser conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar Tentando outras olhar. coisas que vocês Ai, ai. querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E faz muito tempo que estão me pedindo Se você gosta de psicopata e assassino, pra fazer o vai caso se do tratar, né? Bom comentário aí, Wagner. Bomber. Toda vez eu falo, Boa eu leitura. preciso falar. Inclusive tem uma série muito boa Se você é na mulher, Netflix, manda seu contato. inspirada nesse caso, chama Manhunt, Unabomber. Ah, não. Mas eu acabei esquecendo e o cara precisou morrer pra eu finalmente falar desse caso aqui. Então dessa vez a gente tá de novo na sessão Eu peguei esse vídeo justamente porque ele morreu e ninguém. Eu não vi, tipo, nenhum vídeo recente de alguém falando, pô, o Unabomber morreu, caralho. de serial killer. É só quando Outra saiu coisa na Netflix, né, que pode falar. É. Ele virou um personagem. Ele totalmente mandou esse argumento, né? Eu não podia falar antes. Sim. Pareceram bem interessados da outra vez. Lembra que eu comentei num vídeo que eu tava com medo do meu pai descobrir que eu tinha batido o carro? Passei 3 dias Eu também não entendi. Ela falou psicopata, mas assim, herói, né? O Unabomber é herói. na casa dos meus pais e ele não viu e não descobriu até agora. O Cogos fez vídeo? Ah, depois eu vou ver do Cogos. E aí todo mundo ficou comentando, ele vai ver seu vídeo, vai ficar sabendo. Gente, não. Meu pai, mesmo se ele visse o vídeo, eu acho que ele não ia se Putz, tocar que eu parece realmente Por que? Pera, não, tô confuso agora. faz. E ele não viu e não descobriu que eu tinha batido o carro. Lembra que eu comentei num vídeo que eu tava com medo do meu pai descobrir que eu tinha batido o carro? Passei 3 dias na casa dos meus pais e ele não viu e não descobriu até agora. E aí todo mundo ficou comentando, ele vai ver seu vídeo, vai ficar sabendo. Gente, não. Meu pai, mesmo se ele visse o vídeo, eu acho que ele não ia se tocar que eu realmente Caralho. bati o carro. Então assim, estamos livres interessa. por enquanto. Quem sabe eu consigo Que é isso, mano? consertar Eu não sei o que de- você tá confessando que você fez isso, pô. Eu ia ver o vídeo e ver você falando que... Aí eu Pô, mesmo... velho. Tem que ver, Cara. tá ligado? Tá afirmando isso. Tá foda. Cara, que doideira essa. Cara, o vídeo do Cogos foi derrubado, tá ligado? Eu vi que um reupload. Não sei nem se é. Ah. Então, assim, Se pá, né? Então derruba mesmo. duas faces opostas da mesma moeda demoníaca. Tô até com medo. Enfim, atualizações da minha vida. Chega de enrolação e bora pra história. Cara, o ego humano vai a um ponto de você tá falando de um psicopata, terrorista, e aí tu dá um insert da tua vida ordinária. Pô, nem perguntei a vinheta, né? Tipo, pessoal, lembra daquilo lá e tal. Em Aí coloca uma vinheta. 1995, a população acordou com a notícia de que um avião poderia ser bombardeado. O FBI chamava o responsável de Unabomber. Eles começaram a analisar todas as correspondências dentro do aeroporto de Los Angeles Cara, eu nunca vi o chat, que porra é essa, cara? para garantir que não tinha nada de diferente. A campanha de terror do Unabomber começou em 1978, com 16 bombardeios ao longo de 17 anos. Ninguém sabia quem ele era, então era bem assustador. E o pior de tudo é que ele tinha uma ampla variedade de alvos. Ninguém sabia quem seria o próximo. Essa se tornou a maior caçada da história dos Estados Unidos, com um gasto de cerca de 50 milhões de dólares. A primeira bomba aconteceu no dia 25 de maio de 1978. Ela era endereçada a um professor do Instituto Tecnológico da Universidade de Northwestern. A bomba foi É o paradoxo, né? O gaúcho fã do Unabomber tá reclamando que ela não falou do passado dele. Faz um vídeo melhor então, paradoxo, pra eu assistir.
encontrada no estacionamento e a universidade fica em Chicago. Aquele pacote tinha uma Não. etiqueta e um selo, parecia estar pronto para ser enviado pelo correio, mas ao invés disso, parecia que a pessoa tinha desistido e colocado no chão. O motivo é que o pacote era muito grande para caber dentro da caixa de correio. Então aquela pessoa provavelmente foi até a caixa, tentou enfiar o pacote lá dentro, quando viu que não cabia, simplesmente deixou ali. Ela foi recuperada por um homem que trabalhava no departamento de segurança. Só que ela só detonou parcialmente, causando pequenos ferimentos nele. As bombas iniciais eram bem mal feitas. O sistema de detonação era bem grosseiro. Em maio do ano seguinte, a segunda bomba veio também em uma universidade e dessa vez foi deixada em cima de uma mesa. Era uma bomba feita com uma caixa de charutos, então ela não era muito grande. Ela tinha baterias e vários fios, parecia bem amadora. Só que parecia que quem quer que fosse que estivesse enviando aquelas bombas estava melhorando. A terceira bomba foi no dia 15 de novembro de 1979. Essa foi Cara, tá meio estranho nessa introdução, porque realmente eu não... Não tô falando falar do passado do cara, mas assim, o período que ele começou a abraçar o anarcoprimitivismo, né? Começou a despirocar. Que era um menino prodígio de Harvard. Tá fazendo um checklist de bombardeios dele. a bomba que foi parar em Deve um contar mais voo pra da frente. Pois é. American Airlines. Ela tinha sido projetada para funcionar, já que o detonador era um altímetro feito a partir de um barômetro. Ou seja, quando o avião alcançasse determinada altura, ela ia detonar. O avião tinha cerca de 80 pessoas a bordo e a bomba explodiu. Felizmente, ninguém se feriu e eles conseguiram pousar em segurança. O máximo que aconteceu foi bastante fumaça. Só que nessa hora, o caso começou a ficar muito mais sério. Imagina o desespero das companhias aéreas e do governo de terem bombas sendo colocadas dentro de aviões. Se ela realmente tivesse funcionado, o resultado seria catastrófico. E foi depois dessa terceira bomba que o governo entendeu que eles estavam lidando com a mesma pessoa. Essa pessoa ficou conhecida como Una Bomber pelos alvos que ela estava tentando atingir dentro de universidades e aeroportos. A quarta bomba... Cara, isso aqui tá errado, não? Tô maluco, Paradoxo? Quem quer? Não era um nome que o FBI usava, era Una Bomb. Aí os jornais começaram a chamar de Una Bomber. Porque a campanha da FBI era Una Bomb. É uma porra assim. Fãs do Una Bomb fiscalizando. Cara, imagina essa mina ver o real. Tá bem, né? Já deu a ideia aí. Ela vai ver o react, tá ligado? Fãs do Una Bomb. Cara, eu jamais imaginaria, tá ligado? Pô, ia ser muito foda. Pô, agora já era. Cara, a gente tinha que ter ficado muito sério. Não, como assim? Não, peraí, veja bem. Segundo o artigo... Vai deletar o canal. Análise crítica. Não sou fã, eu seguidor. Una Bomber Loves. Mundinho na Bomber. Alguém queria um mundinho na Bomber? Ai, caralho. Aconteceu em 1980 e dessa vez ela veio com uma carta. Ela foi construída dentro de um livro e na carta dizia que era um livro muito importante, principalmente para pessoas que tomam grandes decisões para o bem-estar social. Só que aquele livro não era um livro, ele tinha sido transformado em um dispositivo explosivo. Então era meio que para enganar a pessoa que estava recebendo para ela abrir o livro. Quem recebeu foi o chefe da American Airlines. O pacote explodiu nas mãos dele e ele sofreu vários ferimentos nos braços, nas pernas e no rosto. Ele conseguiu ir andando até o vizinho, todo ensanguentado, para pedir ajuda, mas ficava aquela dúvida: quem estava tentando matá-lo? E aí a polícia começou a trabalhar as informações que eles tinham. Até então, as bombas estavam concentradas na cidade de Chicago. Será que era alguém que morava lá? Não morreu. Ao mesmo tempo, elas eram feitas usando muita madeira. Isso poderia significar alguma Tava coisa? testando. Até que em 1981, a gente tem uma cidade nova. A próxima bomba foi enviada para Salt Lake City. A bomba foi encontrada por um funcionário da manutenção e o prédio onde ela estava foi evacuado. Também era dentro de uma universidade e a bomba foi desarmada. Isso deu uma ideia muito boa para a polícia de como ela tinha sido construída. E dava para ver que aquela pessoa estava diversificando. A próxima foi enviada para um cientista. Quem abriu foi a assistente dele, que também ficou gravemente ferida. Mas, de novo, ele não parecia estar fazendo bombas fortes o suficiente para chegar a matar uma pessoa. E, Tá upando, tá evoluindo, tá grindando bomba, gravando eventos.
Tinha nenhuma impressão digital nas bombas, nos selos das cartas, em nada, nenhum pedaço de fio de cabelo. E é muito difícil que a pessoa não deixe nada aparente, nenhuma evidência. A próxima bomba também foi enviada para um professor com um bilhete que dizia o seguinte: UWU, funciona, eu disse que funcionaria. RV. Será que essa pista era uma pista verdadeira ou tinha sido plantada? Agora, parecia que essa pessoa estava conversando com alguém chamado UU e talvez as iniciais de quem estava enviando eram RV. Ao mesmo tempo em que eles... Cara, tem um cara que leu 2 vezes o livro do Una Bomber aqui. Sociedade Industrial e seu futuro. consideravam que aquilo poderia ser uma pista, também parecia ser alguém inteligente bastante para estar brincando com eles. Em 1982, os ataques pararam durante 3 anos. Nesse período, a polícia começou a questionar se talvez Una Bomber já não fosse um criminoso que tinha sido culpado por algum outro crime e estava preso. Eles achavam que talvez tivesse sido o fim... Tá faltando lore, né? Só bomba, bomba, bomba. Dessa onda de terror. Em 1985, tá reduzindo quando o vilão. apareceu, diversas bombas foram enviadas e parecia que ele não estava seguindo padrão nenhum. A primeira foi para a Universidade da Califórnia, para um professor, e o curioso é que quando ele abriu a bomba, ele estava com um anel da Força Aérea no dedo. Quando a bomba explodiu, o dedo dele explodiu junto com o anel e até deixou uma marca desse anel na parede. No material da bomba tinham as letras FC. Em várias bombas eles encontravam pedaços de metais com essas duas iniciais. E aí alguns analistas comportamentais fizeram análises e determinaram que o Una Bomber provavelmente era um homem branco entre 30 e 40 anos e que se sentisse bem à vontade em campo. Caralho, FC? É o woke, mano. Isso aí é a gente woke. A FBI lacradora. Universitários. Talvez É, porque tipo, ele é FC, o que pode ser? Fã clube, Fidel Castro. Muita coisa. Eu nunca vi saber cor de pessoa por retalho de bomba. Não sei vocês. ele tivesse Foi racista, né? Ah, o negro nunca conseguiria fazer uma bomba dessa. Será que foi isso, cara? Foi bem racista então na FBI. Anos 80? Anos 80 é bem racista. trabalhado em um. Em 1985 também foi o ano em que ele finalmente conseguiu o que ele queria. Um homem chamado Hugh Sutton, de 38 anos, morreu quando encontrou um saco de papel perto do lixo da loja dele. Quando ele pegou o saco, o dispositivo explodiu. Alfabetizado é branco, né? Caralho. Deixando destroços a 140 metros dali. E o Una Bomber ficava mais esperto a cada bomba. Na próxima, ele colocou pelos pubianos de outra pessoa para desviar a atenção da polícia. Foi só em 1987 que a gente teve a primeira visita. Cara, imagina chegar teu amigo e fala, pô, irmão, posso raspar teu saco? Hã? É, cara, só, porra, testar uma técnica aqui que eu aprendi. Aí tá, tranquilo, né, meu amigo? Porra, quem nunca? Aí tu sai no jornal porque teu pentelho foi parar numa porra no assassinato. Funcionário de uma loja viu um homem chegando de capuz e óculos escuros e colocando um pacote no estacionamento. Tinham 4 pregos saindo de um pedaço de madeira e assim que o dono da loja pegou, o objeto explodiu. Foi por conta disso que o FBI conseguiu fazer o primeiro retrato falado. Diziam que ele usava um Tá certinho nessa foto. moletom com capuz, um óculos de sol no modelo Cara, ficou mudo o aviador áudio pra e mim. tinha o Hã? O áudio tá Muda o mudo. áudio pra mim. Sim. Deixa eu compartilhar de novo aqui. É que bugou aqui a minha... O cara virou Mano Brown, né? Mano Brown. Muitos caras, muitas pessoas. Birajara. Tenho algo a dizer. Let's go. Foi? Acho que sim. cabelo Bora. loiro avermelhado. Nessa hora, acredita-se que o Una Bomber ficou com um certo receio depois que fizeram uma imagem dele, porque ele ficou sem aparecer por 6 anos, voltando só em 1993. Caralho, cara, Quando muito ele frio. voltou, a bomba foi enviada para um dos maiores geneticistas do país. Depois, para um professor de ciências da computação. O caso voltou a ser uma das maiores buscas. E era bem complicado, ninguém conseguia entender porque ele estava mirando em cientistas, em pessoas que tinham trabalhos The Word Mine, relacionados só que de à verdade. ciência. Finalmente, o FBI conseguiu um pedaço Boa noite, Manuel. Boa noite, Skyred.
de DNA de um dos selos das cartas, mas era um tipo de DNA que eles fizeram uma análise e determinaram que 3% da população poderia ter aquela combinação de DNA, o que era bizarro, porque são milhões de pessoas ainda. Foi aí que o New York Times recebeu uma carta do Unabomber. E vocês devem estar se perguntando, meu Deus, já faz, sei lá, quase 20 anos que ele tá atuando, a polícia não tem nenhuma pista. Não. E naquela época, as investigações e a tecnologia e a internet não existiam, então era bem mais difícil. Nessa carta, ele reivindicava os créditos pelos ataques que ele tinha cometido. Ele também dizia Anos 90, tá ligado? que era parte de um grupo chamado FC. Então ele não atuava sozinho, mas sim com várias outras pessoas. Na folha daquela carta, apesar dela ter sido digitada com uma Oi? máquina O que tu falou? Na Bomber Fan Club? Na Bomba Não, UFC, mas- né? Pode de ser. escrever, eles conseguiram perceber Mundinho na que bomba. ele tinha escrito no papel uma mensagem. E aí, sabe quando você passa o lápis por cima pra ver o que tinha sido escrito, de repente, uma folha em cima daquela? Lá dizia, ligue para Nathan R, quarta-feira, 7 horas. Será que o Unabomber finalmente tinha cometido um erro ou será que ele estava tentando desviar a atenção da polícia de novo? E aí eles tentaram encontrar todos os Nathan R que existiam, mas eram milhares. A pressão na força-tarefa só aumentava. E o Unabomber conseguiu matar mais uma pessoa, um executivo de 50 anos chamado Thomas É o Moss. Toby, cara. Nessa época, tinha uma recompensa de Cara, o Toby. Bonzinho, velho. Na moral. Eu tô vendo agora. Cara, o Unabomber, ele inspirou o Toby, The World is Mine. O que mais, hein? $1 milhão de Eu tô com dólares medo para agora. quem tivesse informações sobre o Unabomber. E é claro que junto com essa recompensa, as Mas pessoas cara, ligaram. se eu não me engano, ele pediu... Que ele falou que ia parar se tantos jornais publicassem o livro dele, né? Uma porra dessa. Sem parar. Até que ele Comentasse. mandou outra carta pro New York Times, dessa Manifesto. vez com 3 páginas. Agora ele estava oferecendo um acordo. As bombas continuariam, a não ser que o New York Times e outros veículos de notícia publicassem porra. um manifesto Aí. defendendo a destruição do sistema industrial mundial. O Unabomber só foi capturado Acabei de falar essa porra. por conta de uma mulher chamada Linda. E agora a gente vai falar de um cara chamado Ted Kaczynski. O Ted, na verdade o nome dele é Quer o livro? Pra quem quiser ler o livro, né? Industrial Mundial. O Unabomber um manifesto defendendo a destruição do sistema industrial mundial. É o Toby, Unabomber literal. só foi capturado por conta de uma mulher chamada Linda. E agora a gente vai falar de um cara chamado Ted Kaczynski. O Ted, na verdade o nome dele é Theodore, mas a gente vai chamar ele de Ted porque é mais fácil. Ele era um bebê muito carinhoso, muito sorridente, muito Nem toda uma mulher, mas sempre uma mulher, né? Estragou a brincadeira do Toby. brincalhão. Mas quando ele ainda era bebê, ele começou a ter algum tipo de doença que causava várias alergias na pele, ele ficava muito mal, então os pais dele levaram ele pro hospital para tentar descobrir qual era aquela doença. E o hospital, na época, era muito esquisito. Eles não permitiram que os pais ficassem com o Ted lá. Então ele teve que passar cerca de uma semana nesse hospital e os pais só podiam visitá-lo durante 2 dias e por 2 horas. Quando o Ted voltou e ele estava curado dessa doença, os pais dele diziam Dá César o que é de César. Agora ela tá falando do backstory dele aí, Paradox. Cadê? Cadê os elogios? que ele apresentou um comportamento estranho. Ele parecia distante, ele não olhava nos olhos dos pais. A mãe começou a pensar que talvez ele tenha se sentido abandonado durante essa primeira semana que ele ficou fora. E de acordo com alguns psicólogos, essa Estoico. sensação de abandono O cara voltou estoico. Caralho, estoico aos 8 anos. Puta que pariu. pode causar na pessoa futuramente Voltou algumas Void Pill aos 8 anos. algumas características relacionadas à psicopatia. Por conta disso, a mãe do Ted disse pro irmão mais novo dele, o David, pra nunca abandoná-lo, porque ele provavelmente se sentiu muito abandonado durante essa semana no hospital. E o David falou, é claro, eu nunca vou abandonar meu irmão, eu amo ele. O Ted, apesar disso, porra nenhuma, ele foi pô, Nossa, não entendi. Cara, o cara tem um romano estoico ao lado dele ali. Gene raríssimo, e o cara... foi voltando ao normal com o tempo e cresceu como uma criança brilhante. Ele era um gênio. Ele era tão inteligente que ele pulou pra 6ª série. Ele achou que aquilo prejudicou bastante as relações sociais que ele tinha, porque os alunos mais velhos não aceitavam ele lá. Isso fez Aconteceu com com que você isso aí, de pular? Não. Sou burro. Ah, eu pulei uma série e minha mãe proibiu. Quer dizer, minha mãe não, a minha mãe é diretora. Tipo, a minha diretora ia avançar.
Só que aí rolou essa parada, né? Tipo, só ele pode ter problemas de relações sociais, assim, ele pode não desenvolver uma porra dessa aí, tá ligado? Alguém mais teve essa aí? Ah, é meio idiota mesmo, né? Porque a escola não é só, tipo, você medir o nível de inteligência, né? É tipo socialização também, né? Então faz sentido você ter a mesma idade pra socializar, né? Porque na infância, tá ligado? Tu ter 5, 6 anos é diferente, tá ligado? Choque de geração. Eu lembro agora se foi minha mãe ou se foi a diretora que barrou. Mas alguém sugeriu isso. E eu tava muito preocupado também. Porque eu tinha falado uma série, eu falei, caralho. E aí, tu Você fica pensa que todo meio... mundo é idiota, tá ligado? Todo mundo não QI. Todos são inferiores. Assim. Todos são inferiores, mais uma vez, todos são inferiores. Por quê? Por que, E alguém Deus? reprovou aí? Por que me fez diferente, Deus? Maldito. Porque reprovar também é foda, tá ligado? Tu perde um ano e tem que ficar convivendo com gente mais nova que tu. Não é não, cara. O cara que reprova de ano, ele é muito feliz. Todo mundo Né? paga pau, todo mundo paga pau pra ele come todas as novinhas. Ele é um vagabundo o tempo todo. Gu Eu sou 0 eu hentai, né, 1 x5. Porra, essa. Vocês gostam Nunca de aconteceu na vida piroca? real. Digo pipoca. Cara, é o que mais acontece, velho. Você Não. nunca vê um repetente triste, depressivo. Nunca. Ele sempre tá feliz. Cara, Sempre tem uns tá caras alegre. tem uns caras que repetem 5 anos. Nossa, já na escola existia isso, um cara que... O cara tava com Não, 18 anos no segundo ano, tá ligado? Isso é muito bizarro. Sim, o mal Solanin, né? Não. Isso tem mesmo, assim, mas assim, é o cara que reprovou, que não tá nem tentando, né? Que é engravidado. Reprovou Esse cara porque, parece ficar na sala pra ficar engravidando a aluna. Na minha escola era isso, basicamente. Alô? Espera, Alô, Dada. é prova pra, tipo, ter contato com novinha. Pra, Mas eu entendi essa coisa. É que bugou o microfone. Aí pra vocês, pessoal, vocês não conseguem achar namorada? Reprova de ano. Reprova de Ana. Comedor de aluna. Boa. Pera, deixa eu parar de compartilhar a tela e compartilhar porque bugou aqui. Deu uma Mas travada ele no também é áudio. aluno, pô. Ele tá comendo aluno. Quer dizer, ele tá comendo aluno, mas assim. Ele tá... Não, então, é igual, né? É uma boa desculpa, né? Ele tá é a mesma mentalidade, né, gente? O cara, 40 anos na sala, comendo aluna de 15. Tá na mesma sala, rapaziada. Mesma mentalidade. Tem contexto social. Quando eu fiz 14 anos, eu tive um choque de realidade. Me mudei de escola e tinha uma mina grávida da mesma série que eu. Então, isso é bizarro mesmo. Que não quis pegar a professora, tá maluco. Doideira. Ô, valeu, A menina que eu Gus, gostava. pelos 5 bits, tamo junto. Tamo Gosto. junto, cara. Pipoca, adoro pipoca. A menina que eu gostava do ensino médio, ela ficou grávida no último ano. Isso deve ser muito ruim, ainda bem que não aconteceu Ah, comigo. Foi bom. Se tornasse muito solitário, Amei. ele também não tinha Ô, Eu porra. era o pai. Eu era o pai, né? Eu era Exatamente. o pai. pai é quem cria, o pai é quem cria. Porra, na moral. uma relação boa com mulheres. Em 1960, muito solitário e ele também não tinha uma relação boa com mulheres. Cara, tô me identificando com o Ted, hein, mano. Quem que Pula- tem, cara? Me Quem pode, que tem? mano. Pera aí, pular série, estoico desde os 18 anos. Caralho, mano. Big Tal. Big Tal, tô me identificando, mano. Ai, caralho. Por conta O que foi? Essa porra de headset tá caindo toda hora, essa merda, cara. Aí eu não Tu escuto já sabe vocês. com a menina que ela tinha filho? Não. Eu já, algumas vezes. Nossa, deve ser É horrível. fetiche meu. Acho Não, que é. cara. É que você vai ter que virar pai, né? Pra quem queria. Ah. Aí tu gosta de criar muita gente. dessa trava com relação ao sexo feminino, ele pensou em mudar de gênero. Ele até agendou uma consulta com um psiquiatra pra Caralho. conversar com ele sobre isso, mas pouco antes da consulta ele desistiu. Ele fez a consulta mesmo assim, falando de outros temas, Deu e ele disse pinta? ter sentido muita raiva desse psiquiatra. Inclusive, ele disse que sentiu vontade de matá-lo. De acordo com ele, foi essa consulta que virou uma chavinha. Ele Uma se bomba descrevia lacrador. como uma fênix que tinha renascido. E começou a se perguntar Cara, peraí que eu perdi essa parte. Inclusive, ele disse que sentiu vontade de matá-lo. De acordo com ele, foi essa consulta que virou uma chavinha. Ele se descrevia como uma fênix que tinha renascido. E começou a se perguntar Cara, eu tô ficando preocupado. Né? psiquiatra. Inclusive, falando de outro. Meu, da Mas Punk, né? pouco antes da consulta, ele desistiu. Ele fez a consulta mesmo assim, falando de outros temas. E ele Caralho. disse ter sentido muita Minha história raiva aqui? desse psiquiatra. Inclusive, ele disse que sentiu vontade de matá-lo. De acordo com ele, foi essa consulta que virou uma chavinha. Ah, Ele o se pessoal tá descrevia falando como que uma tem que buscar psiquiatra, né? É aí. Literalmente formou na bomba. fênix
fênix que tinha renascido. É tão merda que Começou a fez se o cara. perguntar Ontem isso. Ai, caralho. como seria se ele pudesse matar as pessoas que ele odiava, como psiquiatra. Ele também divagava sobre como fazer aquilo sem deixar vestígios. Desse jeito, ele poderia Parece o Ives, na moral, mano. O Ives sem o gene ameríndio. É isso, matar cara. mais. E como a gente sabe de tudo isso, é porque ele É, se ele desse o rabo, acabou, já teria resolvido, né? Se ele não fosse um psiquiatra que ele tivesse dado o rabo, ele... Pronto. escreveu vários diários sobre a vida dele. Uma época, o Ted também trabalhou como funcionário da empresa do irmão. Lá, ele teve um tipo de encontro com uma mulher e ele disse que ela chegou a beijá-lo. Mas depois acabou falando que ela não tinha nenhum tipo de interesse romântico e que os dois poderiam ser amigos. Aquilo deixou o Ted muito mal. Ele começou a escrever uns poemas com umas rimas absurdas, Virou pagando Virou rapper, mano. Caralho. Ou seja, Valeu, moleque. Pera aí. se fosse mulher, boa, eu teria matado tanta gente. Essa é a moral da história. Nossa. Voltei. Chegou... Era incel, Chegou era Mark trans Sombra. enrustido. A culpa é da mina. Sim. Começou com a mulher, né? Vamos lembrar isso aí. Chegou meu Yakisoba, tá? sobre como poderia mutilá-la. E como se não bastasse, ele levava aqueles bilhetes que ele escrevia e colava pelo trabalho para que outras pessoas vissem. O David questionou ele daquilo, falou: "O que que você tá fazendo? E se você continuar com isso, eu vou te demitir." Pera aí. Pausa por quê? Yakisoba, pô. Voltei. Cara, minha gata é muito fofa, mano. Pera aí que o áudio Me novo. acabou de vomitar aqui. Tua gata vomitou? É, vomitou um pelo gigante aqui. Você arrumou Comendo outra? poeira, pô. Sim. Foda, mano. Que bom Chegou pra você. e fez a mesma coisa, então ele foi Dei play. demitido. O Ted era tão inteligente que ele conseguiu uma bolsa para estudar em Harvard e ele também fez PhD em matemática. O QI dele era de mais ou menos 168. Depois que ele se formou, ele foi professor É assistente média, da pô. Universidade É baixo. Não é não, Os cara. caras 178. Que média é essa, Hugo? O Einstein tinha quanto? Tem 2.000, pô. É, foi até 2000. Já fizeram teste aqui? Do Facebook. Média aqui em casa, né? Na moral, média na Índia, né? Ele tá falando... Média na Índia, rapaziada. Calma aí, pô. Eu fiz o Gênero Quiz Mas 3, ele e aí? dizia- Você é inteligente? Fiz que todos também. só trabalhava para poder ganhar com áudio? dinheiro Joguei suficiente todos pra comprar os uma Professional Lady cabana no também. Tá com áudio? Mas ele dizia que só Sim. trabalhava pra poder Boa. ganhar dinheiro suficiente pra comprar Não uma mais, acabou. cabana no meio da floresta e viver isolado. Sério? Sim, você deu play, sumiu. Tá com Essa esse era bug aí. 160. Ontem eu assisti a live toda. Porque não tinha áudio aqui. De todo mundo no meio Farsante. suficiente pra comprar uma cabana no meio Pera aí. Mas ele Harvard, e ele também fez PhD em matemática. Lore O completo. Ted chegou e fez a mesma coisa, então ele foi demitido. O Ted Meu era merda, tão tipo, no meio do inteligente nada, assim, que sem ele nada. conseguiu uma bolsa pra estudar em Harvard e ele também fez PhD em Qual que é a matemática. de fazer O foto? QI dele Só era mapa. de mais ou menos 168. Ele é anarco-primitivista. Depois que ele se formou, ele foi professor assistente da Universidade de Berkeley. Mas ele dizia que só trabalhava para poder ganhar dinheiro suficiente para comprar uma cabana no meio da floresta e viver isolado de todo mundo Muito no meio da estoico. natureza. E foi isso Caralho, que ele fez. romano Ele demais. comprou uma cabana bem pequena, extremamente rústica, sem eletricidade, sem água corrente. E a única forma de aquecimento lá dentro era um fogão. Lá ele se sentia muito em paz. Tudo que ele fazia era escrever no diário sobre a vida dele, algumas páginas com mensagens em códigos matemáticos cheios de números e passava a vida andando pela natureza. Ele comentava que até se ele passasse o dia sem fazer nada, sem pensar em nada, era um dia bom. No diário dele, ele listava cada uma das bombas como um experimento. O David, irmão do Ted, nunca desconfiou de nada. Quando ele se casou, o Ted se afastou bastante dele. Ele nunca gostou da esposa do David. Ele dizia que Eu tirei essa foto esperando que um dia eu ia comentar isso. isso. Padrão Então, da classe média. parece, E né? que não ia mais ficar My muito honest reaction. pra ele. Maiores reaction.
Um dia meu irmão vai ser preso por terrorismo e eu preciso de uma foto. Ele nunca gostou Pra minha da reação. esposa do David. Ele dizia que o irmão dele tinha se convertido pra uma pessoa padrão da classe média e que não ia mais ficar mandando cartas pra ele. Ele até escreveu É meio lacrador, né, mano? Ele se escreveu em não binário, em binário e não binário. Agora, criticando a classe média, cara. antes do casamento uma carta bem agressiva, ameaçando cortar relações com o irmão caso ele se casasse. E é claro que ele não compareceu ao casamento. Mas nessa época, ele já estava cortando laços com toda a família. Ele estudava muitos textos políticos e filosóficos e se identificou Foi mal, rapaziada. De novo. É que cara, pra quem não sabe, meu cabo tá com um problema. Aí quando eu me mexo, essa porra buga. Ué, mas cabo do quê? No meu fone. Microfone, né? Isso Áudio. interfere na stream? O áudio. O áudio buga. Eu tenho que iniciar porque o Discord detecta outra coisa. Sei lá. filósofo francês. Era um cara anarquista que atacava o sistema tecnológico. Então o Ted decidiu escrever seu próprio tratado filosófico. Era um ensaio preliminar sobre tecnologia. Ele dizia que a tecnologia é um sistema incontrolável que estava fazendo mal para Cara. Discord caiu. Alô, alô? Alô? Alô, você tá aí? Bugou a porra do Oi. Discord. O Discord caiu. O Discord caiu? Do nada? Colocar uma bomba na cal. É, não sei que Você não porra. pede pro Over streamar o TV? Mas eu não vou ouvir de qualquer forma. Ah, enfim, depois eu explico essa porra. Tabloide, pombo do Mac. Ele não era anarquista, não. Era assim. O que essa outra tá falando? Quando Ah, mas começamos a pagar por você rua. não vai ouvir, mas quando você reconectar... Sim, sim. Bora, Bill, bora, Bill. as pessoas e para o meio ambiente. A conclusão é que a gente deveria acabar com o sistema. Uma revolução contra esse sistema antes que ele tivesse resultados catastróficos. Em 1995, ele escreveu um manifesto de 35 mil páginas pedindo uma revolução. Foi esse manifesto que ele pediu para ser publicado em troca de parar com as bombas. Na carta que ele mandou para o New York Times, ele se referia ao FBI como uma piada. Ele acompanhava de perto todas as investigações que estavam fazendo contra ele. E o Unabomber se mostrava como um ambientalista, então o FBI realmente acreditava que tinham outras pessoas ligadas a ele. Isso porque naquela mesma época tinham vários grupos ambientalistas que estavam fazendo pequenos atentados, entre aspas, colocando fogo em algum lugar ou tentando proibir que tivesse exploração de madeira. E aí, um cara chamado Gilbert Murray, o presidente da Associação Ei, Murray. Florestal da Califórnia, Tudo bem com você, Murray? foi morto com uma bomba. Nessa mesma época, a Linda, esposa do irmão do Ted, Coringa. o Dave, começou a acompanhar as notícias sobre o Unabomber. O David também nunca tinha ouvido falar desse nome, Unabomber, até Pera, os fãs do Unabomber estão discutindo agora se ele era anarquista ou não. 1994. Nas notícias, tinham várias pessoas comentando que ele falava sobre acabar com a tecnologia. Ele falou que tem similaridades com o anarcoprimitivismo, mas ele rejeita e criticou o anarcoprimitivismo. As visões... Boa, toma aí, o cara fez uma Ah, situação. pô, mas isso aí Ia qualquer respeitar. pessoa que defende qualquer tese vai fazer É, isso. porra, padrão. A natureza. E ela começou a pensar que aquilo se parecia muito com o Ted. Ela até chegou a falar com o Dave sobre isso. Ela nunca conheceu o Ted pessoalmente. Tudo que ela ouvia sobre ele eram as cartas que ele mandava ou conversas do Dave com a mãe dos dois. Quando ela conversou com o Dave a primeira vez, ele negou. Ele falou, lógico que não. Meu irmão tá lá, a gente nem sabe o que ele tá fazendo da vida. Só que ao mesmo tempo, o Unabomber enviou o manifesto dele pra mídia. Eram 5 cópias escritas em máquinas de escrever para 5 veículos diferentes. E aí, dentro do FBI, teve um debate bem acalorado do que eles iam fazer. Será que eles publicariam um manifesto e aí seria uma vitória do Unabomber? Afinal, era isso que ele queria. Mas, ao mesmo tempo, eles também iam ter várias pessoas com acesso àquela linguagem dele e provavelmente poderiam pensar,
nossa, parece muito alguém que eu conheço. Ou então eles não fariam a vontade dele, manteriam o manuscrito escondido e correriam o risco de mais pessoas serem mortas. Até porque agora as bombas estavam ficando mais potentes, as pessoas estavam de fato morrendo. Por fim, eles decidiram publicá-lo. O David morava em uma região onde ele tinha pouco acesso a bancas de jornal. Eles foram até uma banca perto da casa deles que só tinha 5 cópias do jornal e todas elas já tinham sido vendidas. Então eles tiveram que ir até uma biblioteca local que tinha um computador com internet e aí o David conseguiu ler o manifesto. Assim que ele leu a primeira frase, o queixo dele caiu. When she said, well, I think maybe your brother's the Unabomber, I thought, well, this is not anything to worry about. Ted's never been violent. I've never seen him violent. So Dave went with me, and then as Dave read the first page, I was sitting at his side and his jaw dropped. I thought I was going to read the first page of this, turn to Linda and say, see, I told you so. But on an emotional level, it just sounded like my brother's voice. A Linda queria contratar uma especialista para comparar o manifesto com as cartas que o Ted enviava. Foi aí que ela sugeriu uma investigadora particular. Ela achou a linguagem das cartas bem parecida e contatou o FBI. Por semanas, eles não receberam nenhuma resposta. Nessa mesma época, o FBI já tinha mais de 2.500 suspeitos e o de número 2.400... Caiu pelo próprio irmão. Caralho, isso é poético. Tem uns piroca ainda discutindo a porra do... Caralho, os nuances do Unabomber. 116 era o Ted. Então eles ainda estavam... Cara, junto da Mata, Paradoxo, Greg, fazem um vídeo do Unabomber que eu assisto, tá bom? Pode ser? longe. Vocês imaginam a loucura desse caso, o tanto de denúncia. Fala. Da Mata só vai falar bosta sobre isso. O tanto de gente que conhecia outras pessoas que poderiam ter escrito aquele manifesto. Naquela mesma época, o David foi visitar a mãe porque ela tinha adoecido. E os dois começaram a conversar e ele encontrou várias cartas do Ted. Entre elas, tinha uma de 23 páginas que era tipo um protótipo daquele manifesto maior. Era basicamente a essência daquilo que tinha sido publicado, mas em 23 páginas. Nessa hora, o David passou por um dilema muito grande. Ele amava o irmão, ele não conseguia imaginar que o irmão dele pudesse estar causando todo esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele não podia correr o risco de esconder aquilo e outras pessoas morrerem. Se eles ficassem sabendo que mais alguém morreu, aquele sangue ia estar na mão deles. Então ele pensou muito, mas a Linda estava determinada a falar com o FBI. Ela tentou ao máximo convencer o marido dela, até porque ela não tinha nenhum tipo de relação com o Ted, inclusive ele nem gostava dela, então pra ela foi bem fácil tomar essa decisão. Então agora essas 23 páginas foram enviadas pro FBI. Assim que elas chegaram no escritório, a pessoa que recebeu entrou em contato com a força-tarefa do Unabomber e falou: vocês precisam ver isso. Quando um dos agentes leu aquelas páginas, eles falaram: para tudo, a gente encontrou o cara. Só que ainda assim, não tinham provas suficientes pra prender ele. Eles precisavam entrar na cabana do Ted Encontramos e o cara. ver o que tinha lá dentro. Ao mesmo tempo em que tudo isso rolava, em que o Ted estava This dentro is da the guy. cabana, fazendo aquelas bombas, Tem um vídeo deles entrando na casa dele. ele tinha um vizinho que morava a cerca de 800 metros da cabana dele. Era um casal junto com a filha e eles Esse vídeo omite o quão patético foi o FBI tentando capturar ele e o Una trolando toda vez. nunca desconfiaram do Ted. Os Eles caras são muito diziam fã que do ele era um Bobo. cara que parecia um homem das cavernas. Caralho. Ele cuidava, o cabelo dele era Mundinho na bomba. Ah, são Ele não tomava losers, banho, nunca tinha vão uma achar casca ele. grossa de sujeira em cima da pele dele. Ele andava com roupas rasgadas e ao mesmo tempo ele sentia um medo do Caralho, Ted. ele Ele prometeu. aparecia do nada, às vezes ele ficava do lado de fora da cabana deles, olhando lá pra dentro. Tiveram várias vezes em que ele apareceu com um rifle no meio da floresta. Então eles não sabiam muito bem qual que era desse cara, mas ao mesmo tempo achavam que ele era só um Cara, tão ermitão sacanagem que também, né? tava ali vivendo na natureza e que talvez fosse inofensivo. De vez em quando, esse vizinho via o Ted mexendo no ferro velho que ele tinha do lado da casa. Ele não sabia muito bem porquê, mas ele tinha todo tipo de coisa nesse ferro velho. Pedaços de fio, de metal, e se aquilo sumisse, ele não ia perceber, porque era tudo meio que lixo. E já tinha ocorrido um incidente estranho, porque esse homem tinha uma serraria, então fazia muito barulho e era bem perto da casa do Ted.
Provavelmente ele ficava bem irritado. E aí teve um dia que a máquina dessa serraria tava cheia de areia. Alguém tinha colocado areia pra máquina parar de funcionar. E aí deu um defeito bem grande que eles precisaram trocar a máquina toda. Ficou bem caro. E o vizinho achou que talvez tivesse sido uma brincadeira de algumas crianças. Eles nunca imaginaram que fosse o Ted, até que eles ficaram sabendo depois. Bom, vários agentes foram mandados para o redor da cabana do Ted e 2 deles foram indo até a porta. O Ted estava dentro de casa e ouviu alguém perguntando se tinha alguém ali. Ele disse que estava colocando as botas para olhar pela janela e viu 3 homens descendo pela colina. Assim que ele abriu a porta, ele foi algemado e colocado contra a parede. Na cabana, eles encontraram a máquina de escrever, materiais para criar bombas, anotações, seleções de vítimas, um rascunho do manifesto. Eles inclusive encontraram uma bomba que já estava pronta e enrolada em um papel alumínio, já ia ser enviada. Então eles perceberam que o Ted ficava dentro daquele cômodo sujo e escuro, pesquisando, lendo livros sobre química, sobre engenharia, vendo como ele poderia fazer bombas maiores e melhores. E também foi lá que eles encontraram os diários, em que ele divagava. Cada vez que ele via a notícia do resultado da bomba dele, ele ficava pensando: que droga, eu falhei, eu não consegui fazer nenhum ferimento muito grave, não preciso fazer algo mais potente para chegar a matar uma pessoa. E ele se mostrava frustrado quando ele via que o resultado da bomba não era o que ele queria. Assim que ele foi preso, ele perguntou para os policiais como eles tinham capturado ele. E um dos policiais chegou a falar que o irmão dele tinha apontado o dedo para ele. E aí o Ted falou: não, lógico que não, meu irmão não faria isso, ele me ama. E nas notícias começou a sair Caralho. Caralho. Ted in the Rain, porra, é foda. Top o momentos da David história. tinha né? não Meu faria irmão, ele não faria isso. Ele me ama. isso, ele me ama. E nas notícias começou a sair que o David tinha apontado pra ele. O David ficou bem frustrado quando ele viu, porque eles resumiram aquilo sem saber o quanto foi difícil pra ele tomar aquela decisão. It wouldn't have been right to allow him to hurt anyone else. He had to be stopped. O Ted também chegou a falar que não queria ter mais nada a ver com a família. Ele estava sendo acusado de 3 homicídios e o que o David queria fazer era evitar a pena de morte. Durante o julgamento, a defesa tentou e pensou a alegar insanidade, mas o Ted não queria aquilo, porque aquilo descredibilizaria totalmente o manifesto que ele tinha publicado. E esse manifesto foi analisado por várias pessoas. A forma que ele escrevia e as coisas que ele escreveu ali se mostraram verdadeiras. Apesar dele não ter tomado os meios muito amigáveis, na verdade, ter tomado meios muito errados pra fazer com que aquilo... A verdade é uma só, né? Tem dono. Existe. Não ofende, mas dói, faz doer. fosse lido, fazia sentido. Realmente, a tecnologia estava atrapalhando a sociedade, prejudicando o meio ambiente, e vários outros pesquisadores da área levam as palavras dele em consideração. É claro que para ele ser ouvido, ele queria matar pessoas, ferir pessoas, mandar bombas, e isso Tá não gravando tá essa certo. porra desse vídeo Mas como, porra? muitas pessoas elogiaram o trabalho dele, o que ele escreveu. Então é claro que ele não queria uma alegação de insanidade no tribunal, porque as pessoas vão falar: tá, então a gente não vai nem ler esse papel porque o cara é doido. Além disso, o Ted passou por análises de psicólogos e eles determinaram que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele podia passar por um julgamento, mas que ele tinha sinais de esquizofrenia. A defesa, então, decidiu usar um experimento que ele passou durante 3 anos enquanto ele estudava em Harvard. Aparentemente, ele topou participar de um grupo de debates e era algo que acontecia toda semana durante 3 anos. MK O Ultra? pesquisador que estava fazendo esses experimentos era um cara que queria descobrir quais eram os efeitos Ê, tesão. Tô mudo. Obrigado. Pô, comer é bom, hein? Jantar é muito bom, rapaziada. Eu recomendo aí. Analisou o livro dele. consistia esse experimento. O Ted ia lá Faz toda tempo não semana e ele debatia temas filosóficos, políticos que ele gostava e que ele estudava. Pô, de Mas novo. a missão daquela pessoa que estava conversando com ele Ué, porra. Tô. Alô? Dá um play. Tá foda o boicote. Canalha de globalistas querem me derrubar.
conversar sobre aquilo e tentar entender os pontos e de fato debater. Aquela pessoa estava ali para refutar tudo que ele falasse. A pessoa era agressiva, ela era crítica, ela julgava, ela falava que as ideias do Ted eram terríveis, que eram lixo, ou seja, o objetivo era de humilhá-lo e descredibilizá-lo. O Ted queria provar que ele não podia ser quebrado, então ele aguentou aquilo pelos 3 anos. Mas ao mesmo tempo, isso fez com que ele ficasse paranoico e começasse a rejeitar as pessoas. A defesa usou isso para mostrar que talvez aquilo tivesse efeitos psicológicos nele, que fizessem com que ele mudasse a mentalidade, tentasse machucar pessoas. Só que o Ted sempre negou que esses experimentos... Estoico, cara, o cara é estoico desde os 8 anos, cara. Isso aí não é nada pra ele. É dano a ele. Ele não queria ser dado como louco nem esquizofrênico. Algumas pessoas hoje defendem que com certeza esses experimentos tiveram um efeito, outras falam que não. Esses métodos hoje em dia jamais seriam utilizados, ninguém permitiria que fizessem experimentos assim, mas naquela época tinha muita coisa doida. Quando o Ted ficou sabendo que os advogados estavam usando essa defesa, ele queria demitir todos eles. O juiz negou, disse que já estava muito avançado o caso e que se ele fosse contratar novos advogados, eles iam demorar muito tempo para estudar o caso todo de novo. Então o Ted falou, tá, tudo bem, não precisa de novos advogados, eu vou me defender em própria causa. Só que, de novo, o juiz negou e naquela noite o Ted chegou a tentar tirar a própria vida. Ele não conseguiu e ele acabou se declarando culpado. Ela foi inocente, né? Achando que hoje em dia não tem nem nada. Todos ficaram bonzinhos e pararam de fazer maluquice. Em troca de pegar a prisão perpétua e não a pena de morte. O Ted demorou bastante pra querer dar uma entrevista. 3 anos depois que ele foi preso, ele chamou uma pessoa em específico, uma mulher, pra contar toda a história dele. E a gente tem até um documentário na Netflix que chama Unabomber em suas próprias palavras, se não me engano, que tudo. em que ele fala um pouco sobre o caso, ele fala sobre a vida dele, ele fala o que ele pensava. 2 sheriff's deputies and a game warden came to my cabin and knocked on the door. And they asked me, Ted, you cover quite a bit of territory on foot around here, don't you? And I said, yeah, I do. And they said, have you ever seen anybody doing any damage to any buildings around here? I said, no. Então, por isso que a gente tem tantos detalhes do pensamento dele e dos diários. E aí agora, em 2023, Pegou um trecho, foda-se. ele foi encontrado morto dentro da própria cela. A voz é com bem 81 anos chapira de mesmo. idade. Até onde eu tinha lido, a causa da morte não tinha sido divulgada, mas eu acredito que tenha sido por causas naturais. Enfim, essa foi a história de hoje. Se eu vir o vídeo do Tiburcio, paga aí o da mata. Comentem aí o que vocês acharam, Puxa se já a carteira. conheciam esse caso. E até a próxima. Puxa o escorpião. É isso aí, vídeo ok, né? Muito bom. Virou fã? Da Júlia Cassini? Não. Definitivamente não. Ai, que coisa, hein?